E o exemplo de Francisco de Assis para a humanidade e toda a existência dele, e algo que chama a atenção, que é sempre comentado, é o desprendimento que teve Francisco de Assis. E quando a gente fala de desprendimento, a gente fala de um ato de absoluta renúncia, que para a gente hoje seria também muito difícil se abdicar de toda a fortuna, de toda a herança. Ele simplesmente saiu literalmente pelado de casa. Como que você analisa hoje essa questão da matéria e se à época era necessário esse tipo de atitude de Francisco para que ele recomeçasse o cristianismo naquela época? Qual que é a sua análise? É claro que um missionário dessa estirpe, ele tem uma vocação específica. E até para o cumprimento da sua missão, é preciso que determinadas características ou expressões sejam, às vezes, até bem acentuadas, justamente para nos chamar a atenção para algo que está exagerado num extremo oposto e que precisa ser trazido para um caminho do meio, uma postura mais de equilíbrio do meio. Então ele vive um outro extremo justamente para trazer as coisas para um equilíbrio, né? Até existem alguns que dizem que cada época tem o seu santo, digamos assim, ou seja, aquele espírito que, para aquela época, ele traz uma mensagem que é o contraponto extremo daquilo que está exagerado, daquilo que está desequilibrado num determinado momento. Então, Francisco traz essa proposta da renúncia, poderíamos dizer do desprendimento, da simplicidade, e aqui não só com relação às questões da vida material. Claro que esse também é um ponto que deve levar todos nós à reflexão. Será que o que temos ajuntado estará aí numa justa medida, na medida da prudência, né? Claro que temos que ter uma certa precaução com relação às questões da vida material, mas será que não está excessivo? Será que não está fora de medida? Será que não temos ajuntado por demais e com isso ajuntado também aflição excedente em relação às posses, em relação aos bens? Nós que os possuímos ou eles que nos possuem? Então é sempre uma reflexão muito pertinente para nós, desse ponto de vista mais material, a questão da vida mais simples. Quanto mais simples a vida, quanto mais desprendidos aos bens, mais a gente consegue fluir por ela sem nos prendermos tanto, sem sofrermos tanto, sem nos apegarmos tanto. Mas quando a gente fala de simplicidade, de renúncia em Francisco, é preciso também pensemos no aspecto interior. Poucas pessoas meditam nisso, às vezes ficam com essa visão mais do despojamento material, ele lá com o hábito, naquela plena simplicidade, e esquecem-se que o espírito simples, verdadeiramente simples, é aquele que não complica a vida. Então, quem é aquele que não complica a vida? Aquele que sempre escolhe os caminhos mais simples da vida. E quais são os caminhos mais simples da vida? Os caminhos ótimos na jornada espiritual, os caminhos da lei divina. Então, simples é o espírito que escolhe sempre seguir com Cristo, que escolhe sempre seguir o caminho da lei divina proposto pelo Cristo. Então, um exemplo básico. Não perdoar é complicar a vida, é não ser um espírito simples. Perdoar é simplificar a vida, é ser um espírito simples. Portanto, o espírito simples é aquele que se esforça tanto quanto possível por não guardar nenhuma mágoa. Por isso ele é mais leve, por isso ele é mais livre, para poder seguir vida fora, usufruindo da felicidade, da paz, porque nada o prende, nada o amarra. Cada mágoa, cada revolta, cada ressentimento que nós cultivamos é como que uma amarra que nos impede de caminhar com mais leveza vida fora. É como um peso extra que nós carregamos, tornando a vida tão mais pesada, tão mais difícil. Então, quando falamos de simplicidade, é preciso meditemos no aspecto material, que fala muito ao nosso tempo também, um tempo de consumismo, um tempo em que somos levados a crer dia a dia pela mídia, por tudo que vemos nas redes sociais. Eu estava lendo aqui no tempo do pai de Francisco, que era um comerciante muito rico, a obsessão era ganhar dinheiro. Exato. Qual diferença tem daquela época à nossa época, depois de 1000 anos, né? Talvez hoje até mais acentuado, porque somos bombardeados dia a dia com essas ideias, com esse mote de que se não tivermos isso ou aquilo, não seremos felizes, que a felicidade passa por isso. Então esse é um ponto importante, mas não nos esquecermos desse aspecto de simplicidade interior. Aquele que perdoa, aquele que é humilde, que portanto não cria uma imagem ilusória de si, que tem que ficar cultivando. Esse é um indivíduo simples, é um indivíduo que tem uma vida mais leve, mais livre. Aquele que ama sem esperar qualquer retorno, ele é simples.
ele não tem as complicações de ficar sofrendo com ingratidão, de ficar decepcionado com os outros, não. Quem ama, quem serve, quem perdoa é o espírito simples, é o despojamento que Francisco veio resgatar, resgatando a própria essência do Evangelho de Jesus. Então, nesse sentido, renunciar o que em nós é animalidade, o que em nós é passado, o que em nós é vício e imperfeição. Essa renúncia mais importante de Francisco de Assis.